Oi, pessoal. Vamos dar andamento, né? Agora a carta 1, parte 4, né? No canal O Conhecimento em 9 Cartas, né? Quem for pular, né? Eu acho melhor vocês começarem bem do início, né? Quem for pegar assim, de repente entra no carta parte 2 ou carta parte 3, né? Eu acho melhor você ler bem do início, procurar, porque tudo é uma sequência, né? Se eu não posso ler o livro, que são 9 cartas, começar na carta 7, ou começar na última carta, né? Você não vai ter uma sequência, então é bom que tenha uma sequência de leitura. Então eu vou procurar colocar sempre assim, né? Quando terminar a carta 1, aí eu começo carta 2, parte 1, 2, até terminar o capítulo, né? Então carta 1 tem 25 páginas, né? Até terminar as páginas. Então vamos lá, pessoal. Eu terminei na terceira carta, né? Na parte 3, o poder criativo inteligente, né? Que ele dá, são 9 poder criativo, né? 9. Então vamos esse 9. O pessoal, quando ele fala o poder criativo inteligente, isso tudo que ele fala é um pouco complexo, mas quero que você entenda que isso que ele fala é Deus, né? Deus, como a gente conhece, né? O Deus é Deus, né? Ele fala poder criativo, poder inteligente, né? Então vamos lá ao 9 poder criativo inteligente, da inteligência divina, né? Que isso aqui tá explicando a vida em si, quando começou a vida em si. Como eu falei, eu vou continuar falando sempre, quem estiver acompanhando nas cartas, que é uma leitura complexa, difícil, né? Então vai ter coisas que eu não vou poder explicar, que eu não vou saber explicar, né? Então quero que vocês entendam isso, né? Qual é o meu objetivo aqui? Eu falei lá no início o objetivo, né? Por que eu decidi abrir um canal para ler as cartas? Eu quero expandir ela para todo o planeta, entendeu? Porque aqui é que está o conhecimento, é aqui que está a evolução do ser humano nos próximos 2000 anos. Então é importantíssimo a gente ter esse conhecimento hoje. Quando ele falou aqui que a evolução, a semente está sendo plantada agora, essa semente está sendo plantada agora, né? Então quanto mais a gente expandir isso daí, melhor, né? Para você ter o conhecimento. Então, como já falei também, ele disse aqui que não é para todos. Quem for pegar isso aqui, for ler, ou então for ouvir o que eu estou lendo as cartas, ditando as cartas, explicando por mim mesmo, mas tem gente que não vai se conectar com elas, vai chamar, né, ter todo aquele aparato, que isso é mentira, eu não acredito que ninguém tenha canalizado ou ter recebido a inspiração do próprio Cristo, né? Vai ter tudo isso. Eu não tive dúvida nenhuma, pessoal. O que eu posso, eu vou terminar as cartas dizendo que eu não tive dúvida nenhuma. A primeira vez que eu li essas cartas, eu me conectei com ela de primeira mão, sem pergunta. Sem perguntar, ela canalizou como? Não, eu fui entrando na energia do divino, sem perguntas, porque ele diz aqui que não vai ser para todos, né? Então a semente está plantada nas pessoas que conseguem conectar com isso daqui, para daqui próximo 2000 anos a evolução do planeta está transformada. Aí quando eu fiquei triste, porque eu não posso mentir nem para o divino, nem para mim mesmo, que eu realmente fiquei triste. Eu fiquei muito triste quando ele falou que a evolução, a semente está plantada agora, aqui tudo bem, ele falou, mas a evolução vai ter 2000, quer dizer, eu vou reencarnar várias e várias vezes, né? Nós vamos, né? Para poder a gente ver a evolução do planeta Terra aqui 2000 anos. Olha aí, pessoal, mas eu fiquei tão triste, porque a gente tem aquele ego bem alto, né? Ai, meu Deus, eu queria tanto que fosse mais, que a evolução fosse rápida, mas não é assim, né?
não é do jeito que a gente quer, né? Quanto ainda o ser humano ainda vai sofrer para poder entender que tudo que está acontecendo, tudo que acontece na nossa vida, somos nós mesmos que fazemos. Então, vamos começar, né, pessoal, o primeiro poder criativo. Né? Isso aqui é explicando cientificamente como é que foi feito tudo, né? Entendeu? Então, o poder criativo, a natureza do poder criativo é crescimento, tá entendendo? A natureza do poder criativo é o crescimento. Então, tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência, tá entendendo, pessoal? Então, tudo que é vivo cresce, né? Até o seu limite, né? Entendeu? Então, a natureza do poder... a natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. Né? A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão o trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência da função do sistema que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. Quer dizer, pessoal, ele está dizendo aqui que quando a gente, né, quando qualquer ser feminina engravida, o leite realmente já está dentro da gente, né? Então isso aqui é um poder divino do universo que para poder dar para poder a gente se expandir mais, né? Tá lá o leite, a criança já para suprir a criança, né? Então isso aqui é que ele quer dizer que não tem explicação, a ciência não explica, né? Como é que o leite já está na mãe, né? Já vem na mãe, quer dizer, é muita complexidade nisso daqui. Então isso aqui é uma parte complexa, né? Então tem que ter lida e ponderada. Vamos lá, a natureza do poder criativo é a cura, a cura, né? A cura é uma característica natural da existência, pessoal, natural. E pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar ou impele a atividade da cura. Quer dizer, pessoal, a cura é um processo natural da existência. Então, é isso daí, pessoal. Essa parte do poder criativo são 9. Então, eu quero que você entenda isso aqui, entenda assim, né? Porque é difícil de entender mesmo. Mas a gente procura para poder, até para explicar é difícil, mas vamos para os 9 poder para você entender que isso aqui é Deus falando, né? É Jesus Cristo explicando como é que é a vida, a existência no planeta, ou de todo o universo, do planeta em si. A natureza do poder criativo é a proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo. Mas quando eu estava no deserto, presta atenção, quando ele estava no deserto, vi a característica da proteção inerente ao poder criativo inteligente. Da seguinte forma, à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que eu os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida com grande atenção a cada detalhe. Então, pessoal, isso tudo que ele está dizendo aqui, ele viu no deserto. Então, ele não foi atentado pelo demônio no deserto, ele foi o conhecimento de tudo no deserto. Então, isso aqui, tudo que ele está falando aqui, ele viu isso aqui lá no deserto, entendeu? Isso aqui foi mostrado para ele no deserto. Ele
tinha que ter o conhecimento geral de tudo, né? Para poder vir fazer a missão dele aqui, né? Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isto é evidente no fornecimento de pelos, pelugem, plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-a do frio e abrigando do calor, via as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unha e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor, as pálpebras e o cílio protegem os olhos da poeira, né? E do dado da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem mosca foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou neste pequeno atributo físico que pareciam insignificante e de pouca consequência, e ainda assim tinha repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Este luxo físico, somado ao desenho básico do corpo, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre de estresse que que teriam experimentado homem e animal, se não tivesse sido proporcionalmente esses luxuosos detalhes. Quer dizer, ele quer dizer que Deus, né? Ó, pessoal, Deus é só um nome, né? Que você pode dar para mim, depois que eu conhecer as cartas, depois que eu tive o conhecimento aqui das cartas, Deus para mim é o universo. O universo para mim é Deus. Esse Deus que está na Bíblia, esse Deus que vocês acham que é um ser supremo que está lá em cima, para mim, Deus é todo o universo. Não chamo mais Deus de Deus, como eu chamo, Deus vai brigar. Não, para mim é o universo. O universo, para mim, todo o universo, ele é Deus, para mim, entendeu? Depois que eu tenho conhecimento das cartas do que eu li, eu entendi que Deus é o universo, entendeu? Pode até ser que não seja, mas para mim ele é. Pelo que eu entendi aqui, Deus é o universo, entendeu? Para mim, né? Pode ser que você leia e ouça eu lendo e tenha Deus e veja Deus não mais como o Deus da Bíblia, e sim outro Deus, Deus como eu vejo o universo. Você pode ver de outra maneira, mas para mim, depois que eu li as cartas e compreendi, eu vi que Deus para mim é o universo. Deus é o universo. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido, que abençoado, que afortunado, né? Que afortunada a humanidade ao nascer uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez, urgi louvores e fui levada a uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento. Pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressar o amoroso e exuberante natureza do poder criativo. Por isso foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés, dedos, que lhe permitem deslocar-se, correr, pular, dançar, expressar os seus sentimentos, pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento da compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a uma plena consciência do amor que dirigia a obra do poder criativo, inteligência universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe da criação nutre, protege, satisfaz a necessidade e tenta proteger e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Viu, pessoal? Ele está dizendo que Deus, né, que é o poder criativo de tudo, ele teve todos os mínimos detalhes para que a gente possa, né, viver uma vida boa. Ele deu tudo isso para a gente
usufruir desse amor que ele tem por tudo que é vivo, né? Por tudo que nasce, por tudo que está aqui na Terra e até fora dela, né? E quando ele fala aqui que se a gente tivesse uma fé que se a gente desejasse do fundo do coração voar, a gente ia adquirir, o universo ia dar o jeito dele adquirir asas e a gente poder voar. Só que isso, pessoal, é verdade, só que isso não é assim de uma hora para outra. Quer dizer, para poder acontecer um negócio desse, a gente tem que estar, o planeta, o ser humano todo conectado com o universo, com o amor, com a proteção, com a dedicação, praticamente sem pecado, vamos abrir aqui aspas, né? Então, quer dizer, não ia nascer, todo mundo querendo isso daí e todo mundo vibrando a vibração do universo, né? Entendeu? Para que no futuro, né, muito distante, depois todo mundo, assim a gente adquirir, o universo ia fazer a maneira da gente adquirir, a gente poder voar. Tá entendendo, pessoal? É assim, né? Eu tenho uma fé inquebrantável e daqui a pouco, daqui uns dias, eu tô tendo um de estar voando por aí. Não, pessoal, não é assim não. Nada do universo é mágica, é um estalar de dedos. Tudo do universo, a sua criação, é muito anos, milhões, para a gente estar aqui, eu aqui com o celular na mão, falando com vocês e lendo. Foi milhões e milhões e milhões e milhões e trilhões de anos para que eu esteja aqui, entendeu? Lendo para vocês e postando na internet. Quer dizer, se a gente chegasse há um tempo atrás, até de Jesus mesmo, não o deputado Jesus, não, na década de 80 mesmo, né, que é a minha década aqui, chegasse e dissesse, uma pessoa chegasse para mim e dissesse que ia ter um aparelho que a gente podia falar e olhar, e falar com ela olhando um aparelho, olhando a pessoa lá no outro, no Oriente, lá no Japão, lá na Coreia, lá na China, falar com a gente falando a tempo real, o pessoal, a gente não ia acreditar, pessoal, é a mesma coisa, tá entendendo? É a mesma coisa. Principalmente, até poderia acreditar até certo, porque naquele tempo a gente acreditava em muita coisa, pessoal. A perna cabeluda, a loura do banheiro, né? Entendeu? Falar em perna cabeluda, morreu o homem que inventou essa lenda, né, da perna cabeluda. Eu tive medo da perna cabeluda, pessoal. Isso foi na década de 80, se eu não me engano. Eu não tinha medo de, mas a loura do banheiro eu não entrava no banheiro de jeito nenhum, morria de medo. Olha o que é que o ser humano, né? Olha o que é que a humanidade inventa e você acredita, né? Então eu ouvi um político falar aí, pessoal, não quero falar de política aqui não, nem vou falar não, foi só uma observação que está falando aqui em lenda e mentiras, né? Ele fala que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Olha aí, pessoal, olha aí, olha a realidade das palavras dele aí, desse político, né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna realidade. E a perna cabeluda, a loura do banheiro e outras lendas aí, tudo mentira, tudo, mas foi contada mais de 1000 vezes se tornou o que? Verdade. Isso na década de 80. Hoje está mais difícil porque a gente tem esse chamado celular que a gente não é engabelado assim tão fácil com lendas assim, né? Cada época com a sua engabelação, nossa engabelação aqui são outras, mas não deixa de ser contada 1000 vezes, né? Tem muita mentira por aí que o pessoal conta e muita gente acredita e continua nascendo assim, com mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Eu não vou entrar aqui em detalhes que não interessam muito, então vamos contar o que realmente interessa, né? A evolução espiritual do ser humano. Então vamos lá aqui para a carta 6, né? Para as características 6. A característica inata do poder criativo e inteligente é o amoroso, que tem dado à criação sua forma individual de ser, é o trabalho, certo?
Ele trabalha para nós, tá entendendo? Jesus viu isso aqui no deserto. Ele está contando que viu no deserto. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este que moramos? Foi o ponto culminante de minha iluminação e minha visão global da verdade em relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade do corpo físico composto de várias comunidades de entidade infinitamente minúscula, trabalhando com o espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, osso, sangue, até os olhos e os cabelos. A única diferença entre esta comunidade está no tipo de trabalho requerido para o seu objetivo comum. Com toda certeza, o impulso divino por trás de toda a atividade, de toda essa atividade inteligente é determinada no corpo e a inspiração é a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objeto planejado, eles extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupa na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pela disputa e pela discórdia. Foi levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e nenhum tempo. Tá entendendo, pessoal? Isso aqui foi o que ele viu no deserto, né? 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo, né? Em cada caso, as maravilhosas provisão foi feita para que todos os seres vivos, isso aqui ele viu no deserto, como foi que é a vida, como foi composta a vida, crescem, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável. Para procriar sua própria espécie a fim de assegurar a sobrevivência desta terra. Esta é a única realidade que o homem pode ter certeza, é a sua atividade de consistência ano após ano. O sol e a lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios e é conhecido que todos eles possuem seu próprio caminho de movimento. Todos esses fenômenos fazem parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Tá entendendo, pessoal? Ele teve todo conhecimento, ele teve conhecimento geral de tudo no deserto. Se assim é, como não poderia sobreviver à chama eterna do amoroso inteligência e poder criativo contido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra. Olha aqui, pessoal, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível, tá entendendo, pessoal? Ele está dizendo aqui que existem outros mundos, tá entendendo? É igual a esse, né? Que tem igual a esse, né? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos, né? Dos mundos ocultos do poder criativo e inteligente existente além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além desse mundo visível, tá entendendo, pessoal? Então, quer dizer, tem vários outros mundos, né? Igual a esse. Tá entendendo, pessoal? Vida em outros planetas, vida extraterrestre, vida extrafísica, né? Entendeu? Então, tá dizendo aqui nas cartas o que ele viu no deserto, tá explicando. 8. A característica inerente do poder criativo e inteligente é o amor e o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito a estações que dão... esse aqui é lindo, pessoal. Tudo está sujeito à estação que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento levanta uma estação da maturação e colheita. Assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal, logo há um período de deteriorização gradual e descanso trazido pelo inverno.
mas a nada do que é criado vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam essa característica dentro do universo. Esse risco, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Quer dizer, pessoal, nada é para ser extinto, né? Mas vem o ser humano e extingue. Olha o tanto de animal de tempo para cá que já foi extinto, né? Tá entendendo? Então, vai extinguindo, vai matando, né? Vai acabando, né? Com toda a criação do divino, né? Pelo ego humano. A característica inerente do poder criativo inteligente é amoroso, são as leis e a ordem. A constante ordem e a segurança natural da criação, mesmo ao administrar a diminuta entidade, a célula, dentro do corpo, surpreende e transcende em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Tá entendendo, pessoal? O universo, ele tem as suas próprias leis e ordem. Tá entendendo? Então, o universo, ele é democrático também. E ele não vai, né? Aconteceu um exemplo, né? Tá acontecendo uma coisa comigo, um exemplo. Então o universo ali, ele não vai mudar as leis dele porque eu sou boazinha. É porque eu sou boazinha, eu sou uma pessoa boa e tudo. Eu vou mudar aqui porque ela... Não, pessoal, não é assim não. O universo, ele não age como o ser humano age, né? Como a gente age, quer dizer, uma pessoa faz um mal comigo, né? Faz um mal, né? Essa pessoa sempre faz o bem, depois ela faz uma coisa errada, faz um mal, né? E eu vou lá e castigo ela, né? Você fez isso aqui, vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que fazer isso aqui, né? Aí vem uma amiga minha, né? E diz, não, amiga dela, né? E amiga minha, aí vem interceder por ela. Não faz não, vamos deixar isso aí, né? Deixar de lado, vamos passar o pano aqui, né? Vamos passar o pano, porque vem aí, por mim, faça isso daí, passe o pano, né? E tal. Aí eu lá e passo o pano e esqueço. O universo não passa pano na cabeça de ninguém não, pessoal. E ele não vai desfazer as leis dele por causa da gente não. Bote isso na sua cabeça. Se você fez uma coisa, você vai pagar por ela. Se você pensar bem, vai ter pensamento bom, se você tem uma conduta boa, você vai ter frutos bons. Se você tem uma conduta má, vai ter fruto má. O universo não vai ficar pedindo, não vai estar passando mão para a cabeça de ninguém não. Tá entendendo? Porque ele tem uma lei, ele segue a lei dele. Ele não atropela nada não, pessoal. Tá entendendo? Quem faz isso é a conduta que é humana. Então pense bem. Então vamos tentar de toda maneira, de todo jeito, chorar lá de crocodilo, andar em cima de pedra, andar em cima de fogo, qualquer coisa, mas tentar fazer o que está escrito aqui, pra gente não seguir e cair. Eu posso cair? Pode cair em tentação, eu posso, todo mundo cai, ninguém aqui é perfeito, estão tentando para a perfeição, está aqui no livro. A gente tem que seguir o que está aqui no livro, para poder lá no futuro a gente colher. Tá entendendo? E se a gente cair, a gente tem que pagar o preço e não esperar ninguém passar a mão na cabeça da gente, não. Tá entendendo? O universo não faz isso, não. Quando você tem um conhecimento, tá aqui. Toda hora eu faço uma coisa, eu penso uma coisa, mas na hora que eu digo, Senhor, por favor, não deixa assim, não deixa eu pensar assim, não deixa eu agir assim, segura a minha língua, segura a minha boca, pega o meu pensamento, tem que ser assim, pessoal. Porque a energia negativa, o ego é muito forte. O ego, ele é muito e foi feito pelo universo. Se a gente não tivesse o ego, a gente não estava vivo aqui agora não, pessoal. Vou explicar mais adiante isso aqui. Então preste bem atenção no que você está fazendo, do que você está pensando, o que você está planejando. Tá entendendo? Aluna. A característica inerente do poder criativo inteligente e amoroso são as leis e a ordem, né? Isso aqui, né? Bom, tem que eu estava começando a ler. Então,
Percebi em nível cada vez maior de exaltação espiritual que o poder criativo demonstrou determinação, inteligência e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida é algo nebuloso ou amorfo. Né? Não é algo nebuloso, mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim como uma tremenda e intensificada estado do ser, uma percepção, um esplendor, um êxtase, uma alegria, amor, soube que eu era com isso, preenchido com isso, e era com tudo aquilo que me rodeava, era com o céu e as estrelas. E o mais maravilhoso e glorioso de todo, a real natureza da função deste Pai poder criativo era o trabalho para criar alegria, beleza, conforto, a segurança e o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, esperando-a com nova percepção e entendimento. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente, uma vez que nos convertamos verdadeiramente num só canal purificado de instrumento do poder criativo e inteligente. Poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressar por meio de nossa mente e coração a própria natureza do poder criativo do universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e todo mundo entraremos em um estado de vida eterna. Este certamente deve ser verdadeiro beta por trás da criação, pensei. Isso chegou a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é com o poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais que ele necessita. Toda esta compreensão levou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e êxtase mais sublime, do modo que em mal consegui suportar. Senti que o meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la e à minha volta, iluminando a passagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Que maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação. Pronto, pessoal, ele está dizendo aqui que tudo que ele viu no deserto foi tudo pelo nosso desenvolvimento aqui na Terra, sabe, pessoal? E eu já estou em 33 minutos aqui, eu não posso me expandir mais. Isso aqui ele está contando, pessoal, o que aconteceu com ele no deserto, certo? E o que ele aprendeu, o que ele realmente viu no deserto, né? Então, já vimos aqui que não é nada que está escrito na Bíblia convencional que a gente conhece desde criança, né? Então, ele não foi atentado pelo demônio e nem nada disso. Está aqui. Isso aqui foi o que ele viu no deserto. Ele teve o conhecimento de tudo, de como foi criado tudo, né? Então, é isso daí. Eu tenho que parar, porque senão vai ficar muito grande, né? Aqui eu vou ler na parte 5, a continuidade do que ele passou no deserto. Vou até marcar para poder não me perder, né? Pronto. Ele vai continuar. Eu posso até continuar aqui, né? Vou ter que continuar aqui. Vamos lá. Ele fala por meio de nós, né? Que milagre é a criação. Gritei alto, você é a fonte de todo o ser, o Criador e ao mesmo tempo a sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da iluminação e eterna e infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que é você. Então, preste atenção aqui, ó. Como é possível que o homem seja tão pecador?
E por que as pessoas sofrem de doença, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso Pai e poder criativo, pois eu tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis, está entendendo, pessoal? Com tudo isso que ele viu, com todo esse amor que ele viu do universo ter toda essa criação de todos os detalhes para que a gente esteja aqui. Aí ele se indagou, né, perguntando, né, por que a gente sofre tanto, por que dá tanta miséria, né, e deixou ele, né, deixou ele sobrecarregado, né, com a dor de suas vidas miseráveis, né, que ele tem das pessoas da época, né. Aí pronto, aí isso foi ele perguntando para Deus, né, para o poder criativo que é Deus, né. Então me foi mostrada a realidade da condição na terra e de todos os seres vivos. Senti uma intensa hesitação, porque enfim eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo poderia permitir que a sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar realmente radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade e uma sociedade ordenada de seres oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando a sua individualidade, e eram estes que controlavam a consciência humana. Esse impulso me foram explicados em detalhes, mas esse conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isso. Pronto, pessoal. Isso significa que eu fiquei muito feliz quando ele disse que ia ter a segunda carta, né? Então a gente não está preparado para a gente ouvir coisas ainda que a gente não está preparado ainda. Eu espero que eu ainda esteja viva para ler a carta 2, pessoal. Tudo que eu peço a Deus, todo dia eu peço para ele, oh meu Deus, não deixe que eu vá me embora sem ler essa carta 2, não estou doida para ler a carta 2, sabe, pessoal? Ninguém sabe quando, nem onde, nem quando vai que acontecer essa carta 2, mas ele prometeu aqui que vai ter. Então vou parar aqui, né, dessa parte que ele vai explicar, né, ele vai explicar, o universo vai explicar por que a gente sofre tanto, pessoal. Isso aqui é o conhecimento que ele teve no deserto. Então é isso, pessoal. Tá passando demais. Foi a carta mais comprida que é a parte mais comprida que eu já li, né? De vocês. Está com 37 minutos aqui. E é isso, pessoal. Amanhã é domingo. Vou ver se eu posto a parte 5. Né? Eu espero que continue ouvindo, né? Quem começou a ouvir, né? E é isso aí, pessoal. A gente se vê mais adiante.